Pessoal, neste exercício aqui, ficamos batendo a cabeça para achar a equação da corrente que estava faltando. E aí era mais simples do que a gente imaginava, porque é o seguinte, nós montamos aqui a equação da tensão, que é essa aqui, ó. Tensão no tempo é 10 vezes 1 mais E elevado a T sobre 0,6. Que é 0,67, né? Na verdade, 1 dividido por 0,67 dá o valor ali que é 1,5T. Enfim, deixa eu diminuir um pouco aqui. Menos 1,5T. Ok. Se eu quero calcular a corrente que passa aqui, a corrente estava neste sentido aqui. É mais fácil aplicar a lei de Ohm, porque eu já tenho a tensão nesse resistor. Como eles estão em paralelo, é a mesma. Ou seja, aplicando a lei de Ohm, fica a corrente no tempo é a tensão do capacitor, o tempo dividido pela resistência. Dá 10 vezes 1 mais E elevado a menos 1,5T. Na aula a gente chegou nessa equação, né? Mas só colocar o 10 em evidência que fica nesse formato. E aí, a corrente dá tudo isso dividido por 5 ohms, que é o valor dessa resistência, dá 2 vezes 1 mais E elevado a menos 1,5T. E aí, só para a gente chegar na conclusão, o que eu fiz? Eu gerei um gráfico aqui para ver como que é essa resposta, porque... Bom, e tem mais um detalhe, né? Antes de mais nada, a corrente é no sentido contrário, por dois motivos. Primeiro, o capacitor está carregado, então quando você vira a chave, ele vai se descarregar, mas ele está carregado nesse sentido, portanto a corrente do capacitor está nesse sentido, além da corrente da fonte. E é exatamente esse comportamento que a gente percebe. A gente percebe o seguinte, que quando a chave não está ligada, beleza, a corrente é zero. Quando eu viro a chave, eu tenho duas correntes se somando. A corrente por conta da própria fonte, somada com isso, a corrente devido ao capacitor. E aí eu gerei uma equação, eu gerei um gráfico sobre essa equação, que vai dar isso aqui. Vamos ver se eu consigo colar aqui na tela. Não, vou ter que colar aqui. Aí, olha só que interessante. Ó. A gente viu que a corrente em regime permanente ela é da 2 amperes, menos 2. Ou seja, se continuasse aqui, ele ficaria estável. Porém, esse menos 4 é porque, neste momento de transiente, o capacitor está se descarregando. Por isso que a gente tem esse formato aqui, que é essa análise que faltou para a gente. Ó. Quando a gente
muda a chave ali, a gente desliga aquela primeira fonte, quando a gente desliga essa fonte aqui, o capacitor que estava inicialmente carregado vai se descarregar e ele vai se somar com a corrente que vem dessa outra fonte. Beleza? E era esse detalhe que estava faltando para a gente.